Quase 8 bilhões de pessoas vivem em nosso belo planeta. Em cada geração, nascem pessoas que são famosas por suas histórias de vida e boas ações, ou más ações, por sinal. Algumas delas se tornaram lendas genuínas entre os homens, mas outros são considerados heróis, que fizeram coisas inimagináveis que causaram uma grande agitação na história humana. Elas são algumas das pessoas mais ousadas de todos os tempos. Garanto que algumas das pessoas sobre as quais você conhecerá em breve o deixarão completamente sem palavras. Nos diga sobre uma das pessoas mais inacreditáveis que você já conheceu e o que fizeram para mudar sua vida, se isso foi para o bem ou para o mal. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Um caçador americano. Hugh Glass foi um caçador americano e viveu entre 1783 e 1833. Há muitas histórias sobre sua vida, tantas que é difícil distinguir a verdade da ficção. Há apenas alguns poucos registros históricos que foram feitos durante sua vida. Muito de sua vida é um completo mistério. Este homem era mais conhecido por um incidente trágico, no entanto. Solitário e isolado no deserto das Montanhas Rochosas, o caçador de pele sobreviveu a um terrível ataque de ursos. Dizem que este evento horrível aconteceu por volta de 1823. Uma ursa parda fêmea viajando com seus filhotes atacou Glass e o feriu gravemente. Com a última de suas forças, ele foi capaz de matar o animal e salvar sua própria vida. Ninguém esperava que ele sobrevivesse ao ataque e parece seguro supor que ele também não planejava sobreviver. Depois disto, sua equipe de caçadores o deixou para trás e o jogou em um poço enquanto fugiam das forças inimigas. Lá, ele foi deixado à sua própria sorte, condenado a sofrer e morrer sozinho. Mas sua vontade de viver não conhecia limites. Com uma perna quebrada e muitas outras feridas, ele desafiou a natureza fria, faminta e dura que o cercava. Ele fez a longa e árdua jornada de volta à civilização e viveu para contar sua história. Inspirado pela incrível luta de Glass pela sobrevivência, Hollywood imortalizou sua história com um filme em 2015, com Leonardo DiCaprio no papel principal. O atirador furtivo mais mortal do mundo. De novembro de 1939 a março de 1940, uma guerra irrompeu entre a Finlândia e a União Soviética. Um atirador que desempenhou um papel essencial durante o conflito foi Simo Häyhä, da Finlândia. O Exército Vermelho só o chamava de Morte Branca, porque ele sempre atacava quando o inimigo menos esperava e ele estava sempre bem camuflado. Häyhä matou mais de 500 soldados soviéticos com um rifle de repetição. Em sua unidade, ele era considerado o melhor atirador furtivo de todos os tempos. Ele, portanto, detém o recorde mundial por ser o soldado atirador mais bem-sucedido da história mundial. Nunca antes um soldado tinha conseguido tantos acertos, e isso nunca mais aconteceu. No fim da guerra, ele foi gravemente ferido e foi atingido no rosto por um atirador inimigo. Levou anos para ele se recuperar do incidente, mas o finlandês se tornou mais tarde um apaixonado criador de cães e caçador. Ele passou os últimos anos de sua vida tranquilo e afastado da sociedade no sudeste da Finlândia. O chefe Apache. Quase todos já ouviram o nome Jerônimo, mas muito poucas pessoas sabem quem era essa pessoa e por que ele desempenhou um papel importante na história da América do Norte. Ele nasceu em 1829 com o nome de Glocaia, porque estava sempre muito cansado e sonolento. Muitos anos mais tarde, ele assumiria o nome de Jerônimo. Seus pais eram apaches e foram brutalmente assassinados quando ele ainda era uma criança pequena. Entretanto, esta não foi a única tragédia que o atingiu em seus anos de formação, como ele logo descobriria. Em 1851, as tropas mexicanas mataram a mãe adotiva de Jerônimo, sua jovem esposa e 3 filhos pequenos em um ataque sangrento que o deixou devastado. Seu ódio e raiva cresceram, e o desejo de vingança e resistência cresceu ainda mais. Seguiu-se uma longa luta e muitas batalhas, com ele lutando contra os inimigos de seus pais, que queriam matar as tribos nativas americanas que ali viviam. O Apache foi nomeado chefe e se preocupava cada vez mais com seu povo, pois seu número estava ficando cada vez menor. Somente em sua velhice ele se curvou diante do esmagador exército americano e admitiu a derrota. Ele foi preso e mais tarde passou os últimos anos de sua vida em uma pequena fazenda em Oklahoma.
Sua forte vontade de liberdade e justiça para os nativos americanos fez dele uma lenda nos livros de história de muitos nativos. Um fuzileiro naval recebe 2 prêmios. A levante dos Boxers foi um sério conflito entre a China e os Estados Unidos e ocorreu no início do século XX. Acredita-se que este capítulo negro da história tenha matado até 130 mil civis chineses. Um fuzileiro naval americano recebeu 2 honras de alto nível por seu compromisso e sua lealdade à pátria. Daniel Daly manteve a posição sozinho em um bastião, embora ele tenha repetidamente recebido disparos e sentido como se o destino de sua vida estivesse pendurado na balança. Ele permaneceu no lugar até a chegada dos reforços, não recuando uma única vez. Por esta perigosa missão, ele recebeu a maior honra do governo americano, a Medalha de Honra. Isto lhe foi concedido pela segunda vez muitos anos depois, também em um evento separado. Em 1915, ele estava com sua unidade no Haiti para lutar contra os rebeldes que tornavam o país inseguro. Seu grupo foi emboscado, mas graças a Daly, que reconheceu a situação em tempo hábil, todos os fuzileiros navais acabariam por ser trazidos de volta à segurança. A Marinha dos Estados Unidos o homenageou, dando o nome The Destroyer ao navio em sua homenagem. Soldado canadense. Leo Major tinha apenas 19 anos de idade quando se juntou às Forças Armadas Canadenses em 1940 para servir como atirador furtivo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o jovem impressionou sua unidade com sua coragem de lutar contra os nazistas. Apesar de ter sido gravemente ferido e anteriormente atingido por uma mina terrestre, ninguém conseguia deter a sede de ação e vingança de Major. Ele conseguiu libertar a cidade holandesa de Zwolle sozinho. Por isso, ele foi homenageado com um prêmio muito alto após a guerra, que apenas alguns poucos soldados receberam. Muitos anos depois, o franco-canadense decidiu retomar seu antigo posto como atirador na Guerra da Coreia. Mais uma vez, ele demonstrou sua bravura e ajudou seu país a conquistar uma das batalhas mais importantes de meados do século XIX. Foi somente graças a Major e sua coragem que este posto mais tarde chegaria a casa em segurança. Mais uma vez, ele foi homenageado com uma medalha muito especial para comemorar suas boas ações e seu sacrifício por seus companheiros. O Guerreiro Mongol. Gengis Khan é definitivamente uma das pessoas mais extraordinárias da história da humanidade. O mongol foi um guerreiro importante e fundou o conhecido Império Mongol. Nascido por volta de 1155, seu nome original era Temujin. Na Idade Média, os mongóis eram conhecidos como cavaleiros, que entraram em guerra com milhares de cavalos e combatentes. Sob o domínio de Gengis Khan, as tribos eram unidas e grandes partes da Ásia Central eram conquistadas com facilidade. De 1206 a 1227, ele foi o primeiro homem a governar todos os mongóis e conquistou outras vitórias que chegaram até o Mar do Japão. Nenhum outro governante havia tido um sucesso tão grande na época. Seu legado continua a desempenhar um papel importante na história da Mongólia até os dias de hoje. O nome Gengis Khan significa literalmente conquistador mongol e não poderia haver uma descrição mais adequada para a vida e a época deste homem. O pirata chinês. Os piratas eram um dos grupos de pessoas mais temíveis até o século XIX. Estes implacáveis guerreiros não conheciam misericórdia e eram lendários pelos ataques que o levavam a roubar quantidades incomensuráveis de bens e objetos de valor. O que é menos conhecido é que certas mulheres também incutiam medo no coração de alguns marinheiros. A chinesa Zhen Yao, mais conhecida como Qin Shi, era considerada a rainha dos piratas e era uma das figuras históricas mais temidas de sua época. Ela era uma antiga prostituta que se casou com um líder pirata chinês em 1801. Após sua morte, ela mesma assumiu o comando e navegou com sua frota através do Mar do Sul da China. Ela lutou contra espanhóis, ingleses e portugueses. No auge de suas vitórias, a perigosa mulher liderou um império de mais de 800 navios e tinha uma tripulação de cerca de 100 mil homens, mulheres e crianças. Nunca antes na história uma mulher havia realizado tal proeza no mar. E não consigo pensar em outra mulher que se tornou uma líder tão forte. Esperemos que a história continue a progredir e, em breve, outras mulheres provarão ser também líderes mundiais poderosas. Qin Shi é realmente um exemplo brilhante para as aspirantes a líderes femininas em todos os lugares. Bem, se você ignorar sua matança impiedosa, claro. O oficial Mad Jack. Havia um britânico chamado John Churchill,
que se tornou famoso por suas decisões e táticas incomuns durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era conhecido por todos com o nome de Mad Jack. Aparentemente, o homem seguia procedimentos idiosincráticos nas lutas contra os inimigos. Não só seus aliados ficavam espantados com o que ele era capaz de realizar, mas seus inimigos também ficavam. Ele não foi para a guerra com espingardas e munições. Ao invés disso, ele tentava vencer batalhas com um arco e flecha. Ele também usou espadas e até mesmo uma gaita de foles em alguns casos. O homem era descrito como um personagem muito excêntrico, que gostava de zombar dos soldados inimigos. Entretanto, ele desafiou todos os obstáculos e sempre trilhou seu caminho e levou sua unidade à vitória muitas vezes. Houve até mesmo rumores de que ele escapou de um campo de concentração em seus anos anteriores, mas não temos certeza disso. No final, ele sobreviveu à guerra e retornou à sua terra natal, onde atingiu a idade de 89 anos. O Viking Sem Osso. Ivar Ragnarsson, conhecido até hoje como Ivar o Sem Osso, foi um dos maiores heróis da literatura nórdica. Muitas vezes falam da vida e do trabalho do notório viking. Seu ano de nascimento é desconhecido e, na verdade, não sabemos muito sobre ele. A única coisa que sabemos ao certo é que ele faleceu no final dos anos 800, em 873 d.C. Acredita-se que Ivar era o filho do líder viking Ragnar Lodbrok. Alegadamente, seu pai quase o matou depois que ele nasceu, porque suas pernas foram afetadas por uma doença rara que o impedia de andar normalmente. Os historiadores sugerem que ele sofria de doença óssea vítrea. Há escritos antigos que relatam que o viking era levado para a batalha nos escudos por seus companheiros soldados. Ele e sua equipe de guerreiros conquistaram o Danelagh, uma área importante na Inglaterra, apesar de Ivar não poder caminhar ou realizar missões por conta própria. Seus esforços se estenderam até mesmo à Irlanda. Apesar de suas muitas limitações físicas, dizem que ele participou de todas as grandes batalhas e invasões durante sua vida. Sua morte, no entanto, continua sendo um mistério por muitos anos. Não sabemos exatamente como ele perdeu sua vida, mas é possível que ele tenha falecido em batalha. Segundo a lenda, ele era considerado o rei de todos os vikings, em toda a Grã-Bretanha e Irlanda. O Gladiador Lendário. Há muito tempo atrás, vivia um homem sobre a qual existem inúmeras histórias, livros, filmes e registros históricos até os dias de hoje. Seu nome era Espartacus. Pouco se sabe sobre o início da vida do romano, que foi venerado como um grande herói. É dito que ele nasceu na Trácia em 111 a.C. Espartacus era um escravo e, como gladiador, teve que sobreviver a muitas lutas nas quais era uma questão de vida ou morte. Nos tempos antigos, estes espetáculos e eventos públicos faziam parte da vida cotidiana e eram usados para entretenimento. As poucas histórias que existem de Espartacus contam a história de um homem inteligente. Sua mente e sua enorme força física muitas vezes salvaram sua vida em batalha. Entretanto, ele é mais conhecido por querer fugir dos loucos e desumanos jogos que estavam sendo conduzidos pelo Império Romano, acreditando que a ideia de gladiadores e lutas de jaula era bárbara, para dizer o mínimo. Por causa disso, ele orquestrou uma rebelião para pôr um fim a essas batalhas. Isto foi algo que, chocantemente, nunca havia sido feito antes, e ele fugiu com muitos escravos e os reuniu ao seu redor para protegê-lo e aos seus seguidores. Juntos, eles lutaram contra os soldados romanos e alcançaram vitórias históricas. Entretanto, em 71 a.C., Espartacus perdeu sua vida em batalha. Sua coragem e crença na justiça continuaram a impressionar a humanidade por séculos. Obrigado por assistir, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos.